Olá, seja bem-vindo ao canal Escola de Pregadores. Eu me chamo Leonardo Félix e nós estamos aqui de volta para trazer mais conteúdo para abençoar a sua vida e o seu ministério. Hoje eu gostaria de tratar sobre um tema que é uma dificuldade para muitos que estão iniciando na pregação da palavra, no estudo da palavra, que é o tema, né? Você sabe o que é o tema que você precisa desenvolver na sua exposição e quando você está estudando? Então, nós iremos conversar um pouco sobre esse tema e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora para você acompanhar aquilo que temos preparado para abençoar a sua vida. Então, o que é o tema? O tema é o assunto acerca do qual o autor bíblico ele está desenvolvendo uma passagem. Esse tema ele é tanto o autor bíblico que ele desenvolve, como você também precisa desenvolver quando você está preparando uma mensagem, um sermão, um estudo. Tudo o que você vai organizar ali precisa estar ao redor de um tema. Então, quando nós vamos estudar o texto bíblico para preparar ele para expor, para pregação, a gente precisa descobrir o tema da passagem. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. E é aí que muita gente tem dificuldade porque não sabe bem o que é o tema, não conhece o que é de fato um tema, a importância dele na passagem e não consegue chegar ao tema principal da passagem. Então, eu vou apresentar para você aqui algumas características que, se você entender bem elas, certamente você não terá mais dificuldades em encontrar o tema da passagem que você está estudando. Então vamos lá. Primeira característica de um tema. Um tema ele responde à pergunta acerca do que o autor bíblico está falando. Então anote essa perguntinha antes de ir para o texto bíblico, né? Medite um pouco nela, ou seja, o autor bíblico, quando ele escreveu, ele estava querendo comunicar alguma coisa, ele estava querendo dizer alguma coisa. Então você tem que procurar o que é isso que o autor quer dizer. E aí o tema ele vai ser a resposta dada a essa pergunta. Então você vai para o texto bíblico e pergunta acerca do que o autor está falando. Faça isso de forma até um pouco mecânica, né? Escreve lá e vai tentando responder essa pergunta estudando o texto bíblico. Não se esqueça que você vai ter que fazer a interpretação da passagem. Então você vai ter que lidar com a exegese, com a tradução de palavras, com o entendimento, né, do pano de fundo ali da passagem, para você poder de fato chegar ao tema, o assunto que o autor bíblico ele está querendo comunicar naquele texto que você separou para a sua pregação. Então a primeira coisa é essa, responder essa perguntinha acerca do que o autor está falando. Outra característica do tema é que o tema ele agrega tudo o que a passagem está falando. Então digamos que você separou um texto em 4 versículos. Esses versículos eles têm frases dentro dentro deles. Então essas frases elas estão agregadas, elas estão ligadas, elas estão ali costuradas por um tema. Então quando você estiver lendo o texto bíblico, observe que cada frase é alguma coisa que o autor ele desejava dizer acerca do tema. Se você de fato descobrir o tema de uma passagem, o que é que você vai perceber? Você vai perceber que todas as frases que estão lá na passagem dizem de fato alguma coisa acerca desse tema. Esse é um teste que você pode fazer quando você tiver terminado lá, você já escreveu lá o tema, né? Então você vai perceber se ele realmente é o tema, se todas as frases ali dos versículos, daquela perícope que você separou, de fato diz alguma coisa acerca do tema. Digamos, se eu tiver lá a santidade cristã, se o autor está tratando sobre a santidade dos discípulos de Jesus, então cada frasezinha vai falar alguma coisa acerca dessa santidade na vida dos discípulos de Jesus. E aí, se de repente 2 frases falam, mas a terceira não fala, então certamente você ainda não descobriu o tema principal daquela passagem. Tá ok? É muito importante que você entenda isso para que você possa aí já construir o seu estudo e todas as partes, analisar as partes da passagem com esse tema em mente. Fica bem mais profundo, bem mais lógico o estudo quando nós temos esse tema definido. E por fim, uma última característica do tema é que o tema ele pode ser o tema principal e o tema secundário. Então, não confundam as coisas. Às vezes os alunos eles fazem o quê? Eles pegam um tema secundário
e querem que o tema secundário seja o tema principal da passagem. Se você fizer isso, você vai deixar de fora muitas coisas lá da perícope, do parágrafo que você está analisando. Então, para que isso não aconteça, busque com todas as forças o tema principal que o autor bíblico está tratando. Na estrutura do texto, como é que funciona a coisa? O tema principal, normalmente, ele é sustentado por assuntos secundários que podem ser temas secundários. Então você precisa mirar e buscar o tema principal, é o que mais importa a você, porque é ele que vai dar condições a você de você expor completamente aquela passagem ali que você separou para a sua pregação. Então faça essa distinção. E eu vou dar um bônus aqui a você. Quando você estiver estudando o tema, lembre-se um detalhe: todo tema ele é substantivado, então ele é construído ao redor de um substantivo. Vou dar aqui alguns exemplos: marcas, qualidades, características. Então, um substantivo no plural, ele aparece muitas vezes no tema, não só no plural, mas também no singular, mas o tema ele sempre é construído ao redor de um substantivo. Então, quando você estiver lá buscando o tema da passagem da sua pregação, observe se aquilo que você chegou, a conclusão que você chegou, realmente tem um substantivo ali no centro. Eu espero que com essas dicas você agora possa saber de fato o que é um tema e, ao estudar o texto bíblico, encontrar o tema principal da passagem para que você possa de fato expor aquilo que o autor bíblico deseja comunicar e falar ao coração do povo uma palavra de Deus. Que Deus seja glorificado em teu ministério, e não esquece aqui de deixar o seu joinha se você gostou e compartilhar também com outros irmãos que possam ser ajudados com essas orientações. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.